Pessoal, hoje a nossa aula então são as síndromes parietal, pleural e mediastinal. A gente vai começar com a síndrome parietal. Então, a síndrome parietal a gente tem que lembrar lá da anatomia, tudo que vai estar ali compondo a parede torácica, tá? Tá incluso nessas síndromes. Então, a gente tem que lembrar o que tem aí, né, além do pulmão, as partes moles, lembra que a gente falou lá na avaliação, né, do raio-x, quando a gente está falando de anatomia. Então, pele, tecido subcutâneo, os anexos, né, então as mamas, musculatura, partes ósseas, tá? Então, a gente vai lembrar de todo esse componente aqui de partes moles, né, que a gente via na radiografia, inclusive os ossos, né? Lembrar dos músculos, peitoral maior e menor, dos ossos, então externo, clavícula, os arcos costais aqui, primeiro, segundo, terceiro, vértebras, pele, lembrar o que tem aqui, por exemplo, que aqui a gente tem o feixe, né, com nervo, artéria e veia passando embaixo de cada arco costal, né, então a gente vai ter os nervos intercostais, tá? Então, tudo que for de lesão aí, nesses componentes da caixa torácica, tá incluso nas síndromes parietais. Muitas a gente já falou lá nas primeiras aulas, eu vou estar só relembrando, tá? Então, vamos lá, fratura de costela. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente vê, sim, os arcos costais na radiografia. Esses arcos costais que a gente vê aqui saindo aqui da coluna são os arcos posteriores, esses mais densos, né? Mas que quando a suspeita for fratura de costela, a gente deve pedir incidência oblíqua, tá? Para arcos costais, você coloca ao lado, tá bom? Então, esse aqui é uma radiografia de um paciente em PA, que estava normal. E aí, quando fez o oblíquo, deu para ver aqui a fratura. Aqui com aumento, a gente vê que tem descontinuidade da cortical até com fragmento ósseo aqui, tá? Então, sempre lembrar que se a suspeita for fratura de costela, a gente deve pedir incidência específica, que é a incidência oblíqua, e falar qual é o lado, tá? Gente, as anormalidades mais comuns identificadas na parede torácica são as fraturas de costelas antigas. Aí aqui a gente vê no PA, né, a gente tá vendo aqui, e a gente tá vendo também deformidades ósseas. Aqui é só com aumento para vocês verem. Formação de calo ósseo, tá? Então, essa é a diferença das fraturas antigas para as novas, para as agudas. Então, nas agudas, a gente vê aquela descontinuidade da cortical, né? Acabou de quebrar. E nas antigas, a gente vê que tem neoformação periosteal e endosteal, ou seja, calo ósseo, certo? Aqui também a gente tem deformidades ósseas, tá? Também já consolidadas, são fraturas antigas. Nesse caso aqui, a gente vê uma fratura de costela consolidada simulando um nódulo pulmonar, tá? Então, quando a fratura de costela cicatriza, a formação do calo pode criar uma aparência de nódulo ou massa, que é o que está sinalizando aqui a seta azul, tá? Às vezes é necessário fazer uma tomografia para diferenciar uma fratura em consolidação de uma massa pulmonar, por exemplo. Nessa radiografia, eu queria que vocês observassem outra coisa. Observem a radiografia. Lembrem de outra patologia que nós estudamos, que esse paciente tem. Vamos lá, gente. Observem o grande volume pulmonar, esses vasos pulmonares dilatados, tá? Observem que a gente tem aqui a equalização da trama vascular, tá? Provavelmente a gente está lidando com um paciente com hipertensão arterial pulmonar, tá? E a gente tem sinais de hiperinflação pulmonar também, né? Pode ser um paciente TPOC, por exemplo. Então, observem retificação das cúpulas, alargamento do espaço intercostal, tá? Pulmão mais hiperexpandido, né? Mais hipertransparente. Esse caso é da fratura de costela consolidada, mas só para mostrar para vocês que a gente já viu esse padrão, né? Provavelmente tem 2 padrões aí nesse paciente. Bom, ainda nas fraturas de costela, eu queria também falar para vocês esses pontos aqui, que as fraturas em diferentes estágios de consolidação podem ser sinais de trauma repetitivo, pensar em abuso infantil, tá? Quando a gente tem, por exemplo, fratura em fase aguda e fase
e fratura antiga, tá? Junto, ao mesmo tempo. As partes mais frágeis são as margens laterais, os arcos costais e as regiões paravertebrais, tá? Então, lembrar de trauma repetitivo quando a gente tem fraturas em mais de uma fase de consolidação, certo? Metástase óssea pode ser vista também na radiografia comum, né? Num PA, por exemplo. Nem sempre é fácil identificar ou travar esse diagnóstico, mas a gente prossegue investigação, né? Para esclarecer. Nesse caso aqui, foi uma massa expansiva na costela posterior direita. Então, tá nesse arco costal aqui, essa massa, e tá aqui também, ó. Tá? É difícil de dar esse diagnóstico, né? Mas lógico que esse paciente vai para tomografia, a gente vê que a origem é óssea, tá? Anomalia do desenvolvimento da caixa torácica, então, por exemplo, pectus excavatum. Então, percebam que a gente tem um afundamento aqui do externo, tá? E as costelas são deslocadas mais anteriormente. Aqui, a maioria, gente, quando tem pectus excavatum, é assintomática, tá? A gente vê o coração mais deslocado para a esquerda, né, rodado, mas a maioria não precisa fazer nada, tá? É assintomático, ocorrência esporádica, geralmente. Aqui é o aspecto na ressonância. Então, vejam, a gente tem um coração desviado, né, para a esquerda, as costelas projetadas mais anteriormente, observem aqui no esquema, que é um tórax normal, aqui com pectus excavatum. Então, tem esse afundamento externo empurrando o coração para a esquerda, tá? Pectus carinatum, que é uma anomalia bem mais rara, que é quando a gente tem a protrusão anterior do externo, também é chamado de tórax em quilha. Aqui, gente, a gente tem, observando partes moles, tá? Uma opacidade densa, que é só com aumento, risiforme. Risiforme significa em forma de arroz, esse aspecto compridinho, tá? Nas partes moles, que é característico de cisticercose muscular. O diagnóstico diferencial pode ser feito com nódulo pulmonar quando ele está sobreposto ao campo pulmonar, certo? O local mais acometido da cisticercose é o sistema nervoso central, em segundo lugar o globo ocular, mas pode acontecer na musculatura também. A gente vê bastante. Nesse caso aqui, também era cisticercose, observem o tanto de calcificação com esse aspecto risiforme aqui na coxa desse paciente, aqui a tomografia mostrando que é tudo calcificação mesmo, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, que tem nódulo tanto pulmonar não, né? Sobrepondo aqui, fazendo diagnóstico diferencial com nódulo de pulmão, mas tanto no tórax quanto no abdômen, múltiplos nódulos, né? Múltiplas opacidades risiformes na musculatura, se sobrepondo então ao parênquima pulmonar, fazendo diagnóstico diferencial, certo? Implantes mamários, então eu já tinha mostrado essa imagem para vocês, está bem fácil de ver as próteses, dando para a gente ver que essas opacidades não estão no parênquima pelo perfil, né? A gente vê o pulmão limpinho. Nesse caso aqui já não está tão claro assim, né? Mas só para vocês verem que quando a gente vai ver o parênquima, né? A alteração, qualquer alteração de densidade, né, relacionada a excesso ou falta de tecido, vai mudar aqui a densidade. Então, observem que aqui a gente tem o contorno da prótese, aqui também, né, não é no pulmão, e a prótese tá aqui, tá? Esse aqui é o aspecto dos implantes mamários na tomografia. Então, vejam que a gente vê bonitinho a cápsula, certo? Gente, podem ter diversas doenças que acometem a parede torácica, tá? Como anomalias congênitas e do desenvolvimento, como pectus excavatum e carinatum, que eu mostrei para vocês, síndrome de Poland, que eu vou mostrar, doenças inflamatórias e infecciosas, como costocondrite, infecções, neoplasias da parede torácica, benignas ou malignas, tá? Então, são inúmeras doenças.
Essas tabelas são do livro do CBR. Então, aqui ele traz também as possibilidades das principais neoplasias da parede torácica, benignas como lipoma, hemangioma, schwannoma, neurofibroma, são inúmeras, e malignas como liposarcoma, angiosarcoma, mieloma múltiplo, linfoma, sarcoma de Ewing, são inúmeros também, tá? Então, aqui é um paciente de 17 anos, sexo masculino, eu já tinha mostrado essa imagem para vocês. Mostrando então, gente, primeira radiografia, observem, parece que tá muito hipertransparente aqui esse pulmão, né? Esquerdo. Você pensa, será que tem um infiltrado aqui à direita? Aí quando faz a tomografia, dá para ver direitinho que é a ausência da musculatura que faz a gente ter essa hipertransparência aqui, né? Parecendo que é do parênquima pulmonar. Mas só para vocês verem que a falta ou excesso de estruturas altera a densidade, tá? Então, nesse caso aqui é uma anomalia congênita que cursa com a agenesia ou hipoplasia do músculo peitoral maior, certo? Dentro das neoplasias benignas, a gente tem o lipoma, então lipoma é nódulo de gordura, pode dar em qualquer parte do corpo. Então, a gente vê uma lesão nodular bem definida, de contornos regulares, né? E que, quando a gente vê a densidade aqui, é a mesma densidade da gordura, tá? Então, um nódulo de gordura é um nódulo benigno, é um lipoma. Já esse aqui, a gente vê o nódulo e a gente vê que ele tem a densidade aqui de partes moles. Observe como ele parece muito mais com o músculo do que com a gordura, né? Então, ele tem densidade de partes moles. Esse aqui é um schwannoma, que é uma neoplasia originada das células da bainha de nervos periféricos. Então, lembra que tem um nervinho aqui intercostal passando embaixo de cada arco, né, costal, e nesse caso era um schwannoma. Então, é uma neoplasia de crescimento lento, às vezes cursa com erosão óssea, mas é assim, bem delimitado, redondinho, e se origina no nervo, não é pulmonar. Dentro das lesões ósseas, então, a gente tem displasia fibrosa, que é a neoplasia benigna mais comum da parede torácica. É uma lesão óssea que vai ter esse aspecto aqui insuflativo, deformante, com aspecto fosco e adelgaçamento cortical. É raro ter transformação maligna e geralmente é assintomática, tá? Ainda nas neoplasias benignas, esse aqui é um caso de ganglioneuroma, em que a gente tem, então, lesões originadas das células da cadeia simpática paravertebral torácica. Então, a gente vê uma massa aqui à direita, causando deslocamento do mediastino, e vê aqui que a origem é paravertebral, tá? É heterogênea, né? Mas é bem delimitado, circunscrito, e a origem aqui é paravertebral. Aqui é o sarcoma de Ewing, que é uma doença geralmente de crianças, um tumor de crianças. E na tomografia, então, a gente vê lesões grandes, com densidade de partes moles, heterogênea, né, que pode ter área de degeneração cística, necrose, tá? Também desviando aqui o mediastino, né? E nesse caso a origem foi aqui nesse arco costal, segundo arco costal. E como neoplasia maligna, a gente está mostrando aqui o condrosarcoma, que vai ser uma lesão com origem na cartilagem, tá? Nos cartilagens costocondrais. E a gente observa que tem calcificação, tem esse aspecto mais agressivo, né? Tem densidade de partes moles, esses contornos mais irregulares. E pode estar associado a destruição óssea também adjacente, tá? Com calcificações internas aí. E a gente vê melhor pela tomografia, né?